Vamos à resolução de mais um problema de associação de resistores, dando continuidade à resolução de exercícios sobre associações de resistores da disciplina Eletricidade e Magnetismo. Eu sou o professor Eduardo José Nogueira, esse velhinho quase simpático dessa foto aí ao lado. O nosso problema em questão é esse aqui. No esquema abaixo, que tipo de associação temos? Série, paralela ou mista? Então, vamos determinar que tipo de associação é essa. Olha, numa análise rápida, batendo o olho aqui, eu poderia ter a impressão que se trata de uma associação em série, do ponto A até o ponto B. Mas acontece que, numa associação em série, o caminho da corrente é uma só. E aqui eu vejo que eu tenho um fio da junção entre os resistores R1 e R2 até a junção entre os resistores R3 e R4. Tem um segundo fio da junção entre R2 e R3 até a junção do resistor R4 com o ponto B. Então eu tenho mais de um caminho de corrente. Então, logo, a associação aí não é uma associação série. Poderia ser uma associação em paralelo? Tá, poderia a princípio, porque eu tenho mais de um caminho para a corrente, né? Mas ela poderia também ser mista. E numa análise mais profunda, eu vejo que se trata de uma associação mista. Analisando a associação com atenção, eu chego à conclusão de que o resistor R2, o resistor R3, o resistor R4, esses três estão em paralelo. Tá? E, estando em paralelo entre si, eles ainda estão em série com esse resistor R1 aqui, ó. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Observe aqui essa junção e essa junção aqui. São pontos equipotenciais, estão no mesmo fio. Tá? E essa aqui que está ligada no terminal B e essa aqui. Então, eu posso afirmar que esse ponto aqui, ó, é o mesmo ponto B e esse aqui também. Já esse aqui eu vou chamar de C e esse aqui eu vou chamar de C também, tá? Então, são o mesmo nó. Tá? Então, o resistor R1 está ligado entre o ponto A e o ponto C. O resistor B está ligado entre o ponto B e o ponto C. O resistor R3 também está ligado entre o ponto B e o ponto C. O resistor R4 também está ligado entre os pontos B e C. Então, partindo dessa observação, eu chego à conclusão que R2, R3 e R4 estão em paralelo. Para deixar isso mais claro, eu vou redesenhar o circuito. Aí está o circuito redesenhado. Observe que R2, R3 e R4 estão ligados entre os pontos B e C. Então, eles estão em paralelo. Tá? Então, esses três estão em paralelo.
e eles ficaram em série com o resistor R1. Então é uma associação mista, série paralelo. Vamos agora calcular a resistência equivalente dessa associação. Então nós temos aqui R1 que está em paralelo com que está em série, com esses três resistores que estão em paralelo, né? Então uma associação mista, série paralela. Né? Vamos equacionar a nossa associação. Então a resistência equivalente será R1 que está em série somado com esses três resistores que estão em paralelo. R2 paralelo com R3, paralelo com R4. Então, R1 é 6 ohms, os outros três também são de 6, mas os outros três estão em paralelo. Então, três resistores de mesmo valor em paralelo, basta eu dividir o valor que é comum a todos eles pela quantidade deles. Então, 6 dividido por 3. Isso aí vai nos dar 2 ohms. Então, a resistência equivalente vai ficar o R1, que é 6, somado com o paralelo dos 3, que vai dar 2 ohms. Resistência equivalente, 8 ohms. Então, do ponto A até o ponto B, nós temos uma resistência de 8 ohms. Aproveitando a mesma associação, vamos a um terceiro problema. No circuito abaixo, calcule a corrente total e as correntes em cada um dos resistores. Observe que a mesma associação, que nós já trabalhamos com ela, apenas foi ligado aqui um gerador de 18 volts, com o positivo no terminal A e o negativo no terminal B. Então vamos para a associação redesenhada, que facilita o nosso raciocínio. Então nós temos aqui o positivo do gerador ligado no terminal A, o negativo do mesmo gerador ligado no terminal B, lembrando que a diferença de potencial, DDP, é de 18 volts. Vamos calcular a corrente R1, que passa pelo resistor R1, a corrente I1, que passa pelo resistor R1, a corrente I2, que passa pelo resistor R2, a corrente I3 que passa pelo resistor R3 e a corrente I4 que passa por R4. Então vamos ao cálculo da corrente total, que é igual à corrente I1 que passa pelo resistor R1. Então, essa corrente total será a tensão V dividida pelo REC, resistência equivalente, né? Então, a nossa tensão é de 18 volts, a nossa DDP, dividido por 8, que é a resistência equivalente. Isso aqui dá 2,25 amperes. Tá? As correntes I2, I3 e I4, como os três resistores são iguais, será a corrente I1 dividido por 3. Então, nós vamos pegar esse valor que nós encontramos de 2,25, dividir por 3, vamos encontrar um valor de 0,75 amperes. Então, esse aqui é o valor da corrente em cada um dos resistores R2, R3 e R4. Bom, e aqui se encerra essa nossa videoaula. Me despeço de vocês. Se você precisar entrar em contato comigo, aqui estão os meus contatos, preferencialmente por WhatsApp ou por e-mail, tá? E até a próxima.